nessa noite, nós lemos um texto que é bastante conhecido dos irmãos, mas que talvez nós não tenhamos atentado muito no teor e no conteúdo dessa palavra e no que Deus estava querendo mostrar através dessa palavra. Nós vamos falar de um homem chamado Nicodemos, que ele não era uma pessoa qualquer. Deu para você observar no texto que nós lemos que ele era uma pessoa de grande importância, que aliás ele era religioso e muito religioso. Ele era da religião de Jesus Cristo Nazareno. Jesus era judeu, Nicodemos ele era judeu, e não só era judeu, como ele era o príncipe dos judeus, ou seja, ele era um líder. Só que também Nicodemos ele era fariseu. Quem que eram os fariseus? Se os irmãos não sabem, para você que é o internauta que estamos assistindo, não sabe, fariseu era todos os que se opunham contra Jesus. Eles eram o oposto, eles estavam ali para debater, para mostrar ao contrário do que Jesus mostrava. Paulo, ele era fariseu, o apóstolo Paulo, e foi fariseu até o momento em que ele teve um encontro precioso com Jesus. Aleluia. Nicodemos, então, ele não só era religioso, mas também ele era um homem que fazia parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio naquela época? O Sinédrio era uma instituição de um poder público abaixo do rei, abaixo do governador, que determinavam e apresentavam as causas que deveriam ser julgadas. Ou seja, eles tinham o poder de julgar as pessoas para depois levar para Pôncio Pilatos, para levar para os seus superiores maiores, mas já no estado de julgamento já é efetivo, ou seja, já está condenado. Depois então ouvia a Suprema Corte, que vinha e determinava a sentença, mas já estava julgado. Nicodemos, ele aparece 3 vezes na Bíblia, no livro de João. Ele aparece aqui, a primeira aparição dele é aqui, quando ele vai procurar Jesus de noite. Por que de noite? Porque embora ele era uma pessoa religiosa, sendo fariseu, também era uma pessoa de suma importância perante o Sinédrio, o qual não aceitava o ensinamento de Jesus. Então, para ele ter um encontro com Jesus, ele precisava ir num momento meio que oculto, não se mostrar muito bem, meio disfarçado, para que os seus companheiros no poder público não viessem interpor e talvez até expulsá-lo ele. Isso você vai encontrar mais para frente, lá em João, no capítulo de número 7, versículo 51, aonde ele vai entrar em defesa de Jesus, e o pessoal do Sinédrio vai falar: você também é galileu, você também faz parte, porque ele defendeu Jesus, e mais para frente eu vou falar na mensagem sobre esse assunto. Mas Nicodemos, ele era essa pessoa importante. E então, só que por ele ser religioso, faltava alguma coisa, porque não é de religião que nós nos enchemos a nossa alma. Não, a religião mata, mas Jesus Cristo vivifica. Aleluia. Jesus não veio para os religiosos, Jesus veio para aqueles que acreditam no seu nome, por aqueles que prezam a sua palavra, que faz com que o seu nome seja divulgado, que para isso Jesus, ele veio para morrer, para que nós tivéssemos vidas, e a nossa vida fosse vida após vida, mostrando vida para as pessoas que existe vida em Jesus. Ou seja, nós viemos para divulgar o nome santo do Senhor. E isso tem que fazer com muita propriedade. Agora, Nicodemos, faltava uma coisa nele, porque a religião não era suficiente, e Jesus não veio para os religiosos, Jesus veio para aqueles que temem o seu nome. Então Nicodemos, ele sentiu-se incomodado sendo fariseu, ele não quis se opor nesse momento, ele não quis contradizer o que Jesus estava ministrando, mas ele chega de uma forma sutil e faz uma pergunta um tanto, digamos, estranha e curiosa também. Então, vamos ao texto dizendo assim, ele diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Se era entre os fariseus, porque ele era fariseu. Capítulo 3 de João. Nicodemos
príncipe dos judeus. Este foi ter que horas? Foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: mestre, bem sabemos. Olha só o que ele está falando, irmão. Ele não está falando bem, eu sei. Ele está falando deles, dos fariseus. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Eles se entendiam porque eles eram tão religiosos que eles seguiam muito a lei de Moisés, eles aplicavam muito a lei de Moisés, eles falavam muito de Abraão, eles tinham aquela convicção que a lei de Moisés deveria prevalecer, que aliás até hoje eles esperam ainda a vinda do Messias. Eles só não criam que Jesus era Deus, eles tinham Jesus como um homem que surgiu como profeta, que poderia estar falando algo que era bom. Mas Nicodemos fez uma observação, creio que ele discutiu entre os fariseus, falou assim: olha, esse daí é diferente, ele é diferente de João Batista, que surgiu no deserto, pregando, falando com muita autoridade, que aliás foi morto por causa da dureza das suas palavras, que incomodou a mulher de um homem muito poderoso, que vocês sabem muito bem. E a mulher então pediu a cabeça de João Batista. É diferente, esse homem aí, ele tem poder. Quando ele fala alguma coisa, ele vinha observando os milagres que vinham acontecendo. Quem sabe ele não presenciou o milagre daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que não precisou nem falar com Jesus, entre outros milagres. Então ele era um observador. Veja que ele apresenta falando assim: olha, nós sabemos que um fato é realidade. Ninguém pode fazer os sinais que o Senhor opera, os milagres que acontecem por intermédio das tuas mãos, se Deus não for com ele. Aleluia. Mas existia uma dúvida. Existia uma dúvida dentro deles. Que homem que é esse? Aleluia, Jesus. Existia essa dúvida. João Batista teve dúvida. João Batista foi um homem que foi gerado no ventre de Isabel, simplesmente para vir aplanar, anunciar o caminho do Senhor Jesus. Mas em determinado momento João Batista teve dúvida, devido tanto sofrimento, como diz a Irmã Maria. Eu sei que eu passo problema, dificuldades. João Batista, em meio a tanta luta, tanto problema na prisão, ele teve dúvida, mas é do ser humano. Ele não só teve dúvida, que ele mandou os seus seguidores ir perguntar. Vai lá, ele soube que Jesus estava na cidade. Jesus nunca foi ver ele na prisão, também nunca mandou uma mensagem para João Batista. Entenda que quando Deus ele quer trabalhar na sua vida e ele quer que algo aconteça, não precisa ele estar respondendo sempre as suas orações, mas ele quer que você saiba que ele é contigo e que ele faz as suas coisas dele. Então João Batista fala assim: vai lá e pergunta para ele se é ele ou eu tenho que esperar um outro, porque eu não estou aguentando mais. Já não tinha mais certeza se era Jesus ou não. Você tinha que esperar um outro. Sabe por quê? Porque ele sentiu solidão. Eu creio que João Batista imaginou assim: olha, eu vim falar, eu batizei ele, e agora eu estou preso, ele nunca veio me ver, nunca mandou uma palavra de conforto para mim. Então vai lá e pergunta se é ele mesmo ou só tem que esperar algum outro. Qual foi a resposta de Jesus? Quando chegou lá: mestre, João Batista mandou perguntar se o senhor é o senhor mesmo, se é Jesus, ou se deve esperar algum outro. A mensagem de Jesus foi interessante. E você: não, sou eu mesmo. Fala para ele que é eu mesmo. Não. Mensagem de homem de Deus para homem de Deus para homem de Deus, ele entende. As pessoas que não têm o Espírito Santo não compreendem. Se fosse outro, eu não entendi, foi nada, eu vou sair fora. Mas o espiritual, ele entende as coisas espirituais. Olha só a resposta. Vai lá. Ele não falou nada mais, nada menos que João já não soubesse. Vai lá e fala para João que os cegos veem, o mudo fala, aleluia, que os doentes são curados. Glória a Deus. Só fala isso para ele. Glória a Deus. Os discípulos de João voltou lá e falou assim: mestre, ele falou umas coisas. Bom, a gente vai falar o que ele falou. Ele falou assim: manda eu falar para o senhor que os cegos vê, o senhor já sabe disso.
os doentes são curados, o mundo fala, os mortos se levantam. João Batista falou assim: graças te dou, Senhor. Aleluia, Jesus. Todo o caminho certo. Acabou a dúvida. E Nicodemos aqui tinha uma dúvida. Esse homem fala com propriedade, mas falar, todo mundo fala, mas ele é diferente. Ele não só fala, mas também realiza milagres. E eu nunca vi ninguém realizar milagres se Deus não for com ele. Ele é diferente. Aleluia. Então eu vou perguntar. Já viu que eles assim, perguntaram, não paga nada, não é isso? Então ele foi ter de noite com Jesus e disse assim: Senhor, eu sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Aleluia, Jesus. Mais uma vez Jesus responde uma coisa inusitada, não é isso? Jesus não falou assim: não, eu sou sim, sou eu mesmo. Não, olha a resposta de Jesus, acompanhamos, versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo. Irmãos, vou parar aqui para fazer um parênteses, só para mostrar para vocês o seguinte: que toda vez vocês veem Jesus falando sempre, mas nunca ele usa esse termo na verdade. Toda vez que ele usou esse termo na verdade, é porque tinha algo muito importante. Todas as vezes que Jesus vai responder o que ele vai falar, e ele usa o termo na verdade, é porque é algo de suma importância. E ele disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha só, João Batista fez uma pergunta para ele, é isso? Eu sei que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Nicodemos tinha uma dúvida. Oh, glória! De quem seria realmente Jesus? E a dúvida dele era o seguinte: olha só, eu sou religioso, segundo a lei dos fariseus, sou temeroso e executo aquilo que deve ser executado com muita propriedade, que aliás Paulo também fazia com muita propriedade, porque segundo a lei ele era fariseu também, ele era uma pessoa muito importante perante o Sinédrio, fazia parte do Sinédrio, assim como fazia também Nicodemos, e executava o que era lhe incumbido com muita propriedade, achando ele que estava agradando a Deus, devido à sua seriedade em fazer parte do judaísmo. Ele era fariseu, mas segundo a lei, né, do judaísmo, ele era judeu, também era considerado como romano, porque tinha grau parentesco de Roma, né? Então Paulo, ele era muito rígido em cumprir aquilo que era lhe incumbido, e Nicodemos também. Então essa primeira aparição aqui, essa dúvida surgiu nele, e Jesus agora lança uma fala que deixa Nicodemos muito mais ainda duvidoso. Sim ou não? Olha só como é que Jesus trabalha no interior do ser humano. Às vezes nós não entendemos, né, o trabalhar de Deus, mas o que Deus estava querendo fazer aqui era fazer com que Nicodemos tivesse uma transformação repentina, de modo que ele fosse diferente dos demais, porque Jesus já sabia que, de certa forma, lá na frente Nicodemos iria ajudá-lo. Então gerou-se uma dúvida maior do que ele estava sentindo até o momento. Quando Jesus disse assim: olha, Nicodemos, ele não respondeu assim: olha, não, eu sou o que você está dizendo, sou o filho de Deus. Não, mas ele disse algo falando da vida de Nicodemos, do que ele estava fazendo e do que era preciso, porque muitas vezes nós, estando dentro da igreja, nós nos tornamos um fariseu. Já falei para os irmãos, o que é um fariseu? É aquela pessoa que se oponha contra a verdade que está sendo dita, ou seja, tudo aquilo que Jesus está dizendo, ele se opõe contra, e muitas vezes nós não estamos nos oponhando contra, sem nós perceber, com as nossas ações, com aquilo que nós fazemos. Quando Deus fala assim: olha, não dirás falso testemunho, e o que a gente faz? A gente dá falso testemunho. Não mentirás, o que a gente faz? A gente mente.
A Bíblia fala, não matarás. Ah, não, mas aí eu estou tranquilo, eu nunca matei ninguém. Verdade? É sério mesmo? Será que talvez você nunca matou com revólver, com facada, não é isso, com paulada, nem jogou ninguém do prédio? Mas e as tuas palavras? Já parou para pensar quantas pessoas que pararam no meio do caminho por causa de uma palavra sua? Cara, internauta, talvez você sabe que no primeiro momento você falou assim, eu estou livre dessa, mas parando para refletir, às vezes o que Deus ele causa dentro de nós é um turbilhão para que nós possamos refletir o que nós estamos fazendo e quem nós somos. Imagine que Nicodemos, ele acreditava, sendo fariseu, que ele fazia o que ele fazia servindo a religião, porque ele só servia a religião e não servia ao Deus que ele pensava em servir. Assim também Paulo. Então o que Deus fez foi fazer uma reviravolta dentro de Nicodemos. O que Deus fez foi provocar algo dentro dele. Sabe quando você fala assim, olha, eu estou com mal-estar, então eu vou tomar um sorrisal, vou tomar sabe, aquele um melhoral, blá, para botar para fora, e aí eu vou melhorar. O que Jesus estava querendo fazer em Nicodemos era um renovo. Diga renovo. Porque muitas vezes nós achamos algumas coisas nos tira da presença de Deus, e algumas coisas nos coloca Satanás dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, e coloca dentro da igreja também. Uma delas é o achismo. Eu acho que a palavra não é isso que está sendo pregado. Quantas pessoas que enquanto Deus está falando, ele está reprovando, porque ele acha que aquela palavra não é a palavra de Deus, porque dentro dele já está dizendo, você faz isso, então tu está fora. Aí eu acho que essa palavra não é de Deus. O achismo é uma ferramenta diabólica muito poderosa, que o diabo tem estudado muito, mas muito bem, para implantar ela dentro de cada um. E quando você deixa de obedecer, quando você deixa de seguir a palavra de Deus, que é uma bússola que ela não acha, ela te dá a certeza do que é verdade e do que é mentira. Ela diz, a porta é estreita, entrai nela. Aleluia. Aleluia. Eita Deus maravilhoso. E agora o diabo coloca o achismo, dizendo assim, olha, eu acho que não é bem assim, porque Deus não quer que ninguém sofra. Mas Deus disse, no mundo tereis aflição. Aleluia. Glória a Deus. Só você precisa ter bom ânimo. Aleluia. Nicodemos coçou a cabeça e disse, nascer de novo? Não é possível, o senhor deve estar falando heresia. Como é que pode um homem velho como eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Vocês querem ver a resposta de Jesus para esta fala? Glória a Deus. Jesus começou a confundir a cabeça de Nicodemos. Os irmãos estão acostumados a eu pregar a doutrina aqui, né? Então hoje está sendo diferente. Então Deus começou agora a confundir a cabeça de Nicodemos, porque Deus sabia que para falar com Nicodemos profundamente, ele não poderia se declarar de primeira mão, mas ele tinha que mexer com o interior de Nicodemos, fazer, porque Nicodemos era estudado, Nicodemos era um homem muito afinado. E agora Nicodemos coçou a cabeça e falou assim, eu não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Olha só o que ele disse, versículo 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Mas uma vez Jesus entra com uma palavra que Nicodemos ele fica perplexo. Jesus disse assim, mais uma vez, na verdade, ele usa esse termo por várias vezes nesse capítulo. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Clareou a mente de Nicodemos? Aleluia. O que você acha? Clareou? Aleluia. Não clareou não. Nicodemos ainda ficou mais confuso ainda. Nascer de novo.
agora nascer da água do Espírito. O que significa isso? Sabe por quê? Nicodemos não tinha entendido ainda, porque ele ainda não era um homem espiritual. E a Bíblia diz que as coisas espirituais são percebidas só por quem é espiritual. Aleluia, Jesus. O carnal, ele vai entrar no achismo. Eu acho. E quando você coloca esse eu acho, o diabo não só entra em você, como ele toma posse e ele fala assim: o negócio é continuar achando. Porque quando você estiver achando, não tem lugar para o Espírito Santo de Deus. Porque com o Espírito Santo de Deus é só na certeza. Olha as 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. 5 achava que poderia chegar de qualquer jeito, só com o azeite da lâmpada e sem reserva. Mas 5 tinha certeza que precisava da lâmpada com azeite, mas precisava dele. Essa se agradou a Deus. Aleluia. A certeza. Glória a Deus. O Espírito de Deus trabalha com a certeza, porém o Glória a diabo Deus. trabalha com o achismo. Aleluia, E Jesus. tem muita gente que acha que o diabo não entra dentro da igreja, mas ele entra e senta, assiste o culto e coloca dentro de você a dúvida. Dúvida na palavra, dúvida na oração, dúvida no cântico, dúvida na hora de ofertar, de dizimar. Tudo você vai achar que não está certo. Se o pastor está pregando, você acha que o pastor está fora da direção. Mas se tem alguém cantando: eu acho que esse louvor aí, não sei não, eu acho que... E o diabo fala assim: vai achando. Meu Deus. Acha, vai achando. Eu acho que hoje não vou no culto. Mas irmão, isso é um prato cheio. O diabo, ele lança a isca e vai assim, vamos ver se ele pega. Sabe por quê? Ele não tem poder para discernir a tua mente, mas ele tem poder para entender o que você está pensando através das tuas atitudes. Como é que ele sabe que eu não quero ir no culto? Porque ele vê a tua reação. Crente que tem certeza que ele tem que estar no culto, vai chegar na hora: opa, vou tomar banho, ir para a igreja, vem cantando alegre. Mas quem acha que não deve ir, ainda fala palavrão, né? Que começa com ele: tem que ir para a igreja. Ai, que saco, viu, gente? Se eu não for, o pastor fala. O que o diabo fala? Ele te abraça. Isso vem, cara. Deixa eu mostrar para você. O diabo fala assim: ó, te amo tanto. Você é dos meus. Leva essa mensagem para nós. Pega seu celular, passa um WhatsApp para as pessoas. Fala que você acha que as pessoas não devem ir. Aí ele já pega o zap dele. Eu falo: você vai no culto hoje? Eu não sei por quê. Eu acho que não. O que você acha de a gente tomar um, entendeu? Já pensou naquela Coca-Cola que tem bastante gelada, entendeu? Uma pizza, a gente se reúne, mas tem outros mais abusados, falam assim: ó, que tal a gente, entendeu? Todo mundo na igreja mesmo, a gente não está vendo, ninguém está vendo a gente vai lá e, né? Aquela espumazinha, aquela ringando e tal. É isso que o diabo faz. Mas crente que anda na certeza: o que foi que você não trocou ainda? Como assim? Não, hora de ir para o culto. Você vai? Não, mas você vai para o culto comigo. Oxi! Lugar de crente é na igreja, rapaz. Larga a mão desse celular, vai se converter. Crente que tem certeza do céu. Mas quem não tem, quer fazer por onde você pare. Nicodemos agora ficou mais confuso ainda. Que palavra é essa? Nascer de novo, agora nascer da água, do Espírito. E o Senhor continua dizendo: o que é nascido da carne? Olha só, irmãos, como Jesus é maravilhoso. Quando Ele quer falar com a gente, já até passei do horário, quando Ele quer falar com a gente, Ele fala de um jeito, é isso que a gente, como espiritual, vai entendendo. Mas a gente diz: olha, o que é nascido da carne é o que? Carne. O que é nascido do Espírito é o que? Espírito. Não te maravilhes de eu ter dito: necessário é nascer de novo. O vento assopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É diferente, age diferente, pensa diferente, fala diferente. Viu minha esposa testificando aqui? Que lá no hospital ela fala e as pessoas, quando acham que ela tem grande conhecimento, sabe o que é isso?
porque a fala dela é diferente. Aleluia. Quando você fala igual, entendeu? Mistura palavrão, entendeu? Porque está falando de Deus e tal, as pessoas não sentem firmeza na sua fala, porque as pessoas acham que você não é nada. Mas quando elas têm certeza, eu não gosto de falar com ela, porque ela é diferente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dada ao nome do Senhor. Aleluia. Aí Nicodemos fica meio para lá, meio para cá e faz essa pergunta para Jesus. Nossa, mas note que Jesus está levando ele para um conhecimento mais profundo, para o mundo espiritual, porque Nicodemos era totalmente carnal. Então Jesus agora começa a revelar um pouquinho do céu para ele. E olha só, imagina, aí Nicodemos vai e faz outra pergunta para Jesus. Disse Nicodemos: como é que pode ser isso? Essas coisas de nascer de novo, do Espírito, nascer da água, como é que pode ser isso? Vamos ver a resposta de Jesus? Aí Jesus dá uma resposta que aí ele entende. Olha só, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Que ele era um líder não só religioso, mas também era alguém que fazia parte do Sinédrio, era um homem político, era um homem que fazia parte do governo, era um homem que tinha poder, que fazia parte de um tribunal que condenava pessoas, e agora ele não entendia esse mistério. Então Jesus disse para ele assim: olha, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Que Jesus fala de novo, usa o termo na verdade de novo, porque tinha algo importante. Na verdade te digo, nós, olha só que sabedoria, nós dizemos o que sabemos. O que ele quis dizer? Tudo que você faz, você não sabe o que você está fazendo. Você faz essas coisas, mas você não sabe o que você está fazendo. Você condena a pessoa sem ter conhecimento da verdade. Você fala de pessoas aquilo que você não sabe e que você não executa. Mas nós fazemos o que nós sabemos. Aleluia. Isso, Nicodemos ficou agora perplexo. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus fez toda a encenação para mostrar que o que ele falava era verdade. O que ele queria mostrar para esse fariseu, eles não aceitavam, eles se opunham, eles iam contra e queriam fazer o povo ver uma outra realidade. Agora Jesus está mostrando o que ele conseguiria ver, que era a lei. Agora o versículo 12: se vos falei, olha irmão, a sabedoria de Jesus, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar? Esse Jesus é maravilhoso. Aí Nicodemos falou assim: meu Deus, eu estou pecando contra Deus. Isso aqui entrou dentro de Nicodemos como uma espada afiada. Mas Jesus estava preparando Nicodemos para futuramente. Se você for ler lá em João capítulo 7, vamos ler lá, vocês dizem o que eu estou querendo dizer? A segunda aparição de Nicodemos foi aqui, em defesa de Jesus. 7, versículo 51, se não falha a memória. Aqui, olha. Nicodemos, vou ler uns 50 para você entender isso aí. Nicodemos era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, lá que nós lemos no capítulo 3. Porventura, ele está aqui agora, ele está criticando, ele está aqui reprovando a atitude dos fariseus e do Sinédrio por querer condenar Jesus. Deu uma sentença sem antes dar oportunidade para o sentenciado se defender. Então ele disse assim: olha, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Aí já foram contra Nicodemos. E a resposta dos pessoal do Sinédrio? Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examinas e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Eles eram tinhosos, reprovam a toda a palavra da verdade. Mas Nicodemos agora aqui fora preparado por Jesus, embora ainda não sendo cristão.
entendendo? Pode porventura fazer isso? Condenar um homem assim, inocente, sem antes ouvir? E a terceira aparição de Nicodemos foi quando Jesus já tinha morrido, e José de Arimateia pediu para sepultar o corpo de Jesus, e quem estava lá para ajudar? Nicodemos. Aleluia, Jesus. O desejo, a sede de receber algo novo dentro de cada um de nós, ela tem que ser remanescente. Não é porque eu sou crente há tantos anos que eu não tenho que nascer de novo todos os dias. Verdade. O que é nascer de novo, pastor Jacob? Nascer de novo é você olhar para dentro de você, ver os seus erros, os seus acertos e procurar fazer diferente a cada dia. Olhar o que eu não fiz em prol do reino de Deus e agora começar a fazer de alguma forma, fazer com que o reino dos céus seja divulgado à força. Mostrar que eu sou filho do rei. E que sofrimento não vai me deter, porque o diabo, eu falei que o achismo é uma das ferramentas, mas ele tem uma ferramenta muito poderosa que ele lançou e foi muito bem aceita, que são hoje uma ferramenta implacável que tira a atenção de todo mundo, até dentro dos cultos, que é essa ferramenta que nós estamos usando agora para transmitir a palavra de Deus. A mídia, o celular, a internet, que as pessoas, irmãos, isso foi tão bem elaborado pelo Satanás, que ele pega todos. É só você analisar você mesmo dentro da sua casa, quanto tempo você passa no celular, e quanto tempo você passa lendo a Bíblia, quanto tempo você passa vendo vídeos, e quanto tempo você passa orando, quanto tempo você passa no videogame, fazendo aquele jogo, matando pessoas no videogame, e quanto tempo você passa falando com Deus no seu dia a dia. Verdade, Jesus. O que o diabo tem feito com as pessoas, ele tem feito das pessoas gato e sapato. Ele está amando as pessoas, os crentes de hoje, porque os crentes de hoje não têm mais apetite espiritual para fazer aquilo que Deus tem determinado. Sabe por quê? Não sobra tempo. Tem pessoas que ele vai deitar e coloca o celular debaixo do travesseiro. Brigou, já tem, opa, deixa eu ver, tem mensagem para mim. Tem Bíblia de crente que tem teia de aranha dentro dela. Tem crente por aí, irmãos, que faz muito tempo que Deus está olhando para ele e fala assim: olha, eu só precisava de 1 minuto. Se você me desse 1 minuto. Aleluia, Jesus. Aleluia. 1 minuto. Glória a Deus. Se você me desse 1 minuto de atenção, eu ia te mostrar o quão excelente é a minha presença na sua vida. Aleluia, Jesus. Mas eu preciso de 1 minuto. Mas isso nós não temos. E nós achamos, irmãos, hoje foi a morte da bispa Keila, não é isso? Ontem, né, ela partiu, uma mulher nova. E eu, toda vez que morre alguém, eu fico pensando assim: olha, foi o encontro dela do outro lado. O cortejo, declarações, não é isso? Grande mulher de Deus. Mas isso, só quem sabe realmente o que ela foi, é ela mesma agora lá. A Bíblia diz tudo que nós temos que fazer nessa vida, porque do outro lado, para onde nós vamos, aí é só o julgamento. Está definido o homem morrer uma vez só, depois disso segue-se o juízo. Então, meu irmão, a gente não deve brincar de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo, e nem Deus brinca de ser Deus. Se você for verdadeiro com Deus, Deus ele vai ser verdadeiro com você. Aleluia. Mas se você não for verdadeiro, Deus ele permanece verdadeiro, porque ele não pode ser ao contrário da verdade. Porém, você está fora dos seus
projetos. Aleluia. Então, Deus. O que eu tenho que fazer, pastor Jacob? Oh, Deus. A minha resposta para você seria um pouco inusitada nessa noite, porque não teria outra resposta para dar para você nesse quesito, meu querido irmão e caro internauta que está na sua casa, porque a outra ferramenta que o diabo lançou, além do achismo, além da internet que deixa você totalmente fora da casinha, ele também lançou digamos, aquele acerto ou aquela diretriz de que para mim servir a Deus eu não preciso ir a uma igreja, eu não preciso de um pastor, eu fico aonde eu estou, aonde eu vou, e Deus sabe o que eu faço, e quem manda em mim é Deus, e ninguém mais, e a minha cabeça eu sei que eu estou servindo a Deus. Aí quando você pensa assim, você está despregando o que Jesus pregou, que você deve velar, honrar o teu pastor, o qual Deus constituiu para cuidar da sua alma. Eu já disse aqui que Deus estabeleceu o homem para pensar por você, para cuidar de você. Observa Jesus quando achou aquela ovelhinha perdida, que eu falei que não foi descuido do pastor das ovelhas, foi a ovelha que quis se desgarrar, quis experimentar outros lugares. E nós sempre estamos querendo experimentar outras coisas, porque a gente acha, sempre vai cair nisso. Eu acho que eu preciso, mas você tem que ter certeza. Olha, eu tenho certeza que isso é de Deus, e isso eu vou fazer porque se é de Deus, se eu tenho a certeza eu vou fazer porque é de Deus, e se é de Deus, com certeza eu vou ser vitorioso. Glórias ao teu nome, Jesus. Poucos dias atrás chegou um abençoado e disse: pastor, eu acho que eu tenho que ir para aquele lugar, porque aquele lugar ali eu não devia ter saído. Eu falei: se você acha, faça isso. Agora, se você tem certeza, é diferente. Eu tenho que andar com certeza no meu coração, porque essa palavra aqui, ela é Verdadeira. Vamos aplaudir Jesus, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Amanhã nós estaremos aqui no Surdo de Oração a partir das 19h30. Salvo se estiver chovendo muito forte, porque essas ruas alagam. Aí nós fazemos online. Os irmãos já sabem o nosso canal no YouTube, não é isso? Que é @adalianca 64380. Estamos transmitindo online. Caso contrário, nós estaremos aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor. Sexta-feira nós estaremos aqui